Gente, durante o louvor, a Kelly falou uma coisa muito importante aqui. Nós não fazemos como Miriam, que era um personagem, irmã de Moisés, uma personagem da antiga aliança, que depois que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, depois que foram libertos do exército de Faraó que vinha para persegui-los, ela cantou um cântico de vitória, depois da vitória conquistada. Quantos aqui entendem que cantar e celebrar depois do evento de vitória acontecer, qualquer um faz? Até o incrédulo faz isso. Difícil é como nós somos convidados a fazer na nova aliança. Miriam era um personagem da antiga aliança. Nós somos gente da nova aliança. Na nova aliança, a gente aprende pela palavra a celebrar as vitórias antes delas acontecerem, antes delas ocorrerem. Quando às vezes tudo está indicando que o barco vai afundar, que a situação não vai melhorar, que vai dar ruim em geral, a gente está celebrando a vitória porque a gente sabe que Deus é especialista em virar o jogo. E o jogo só acaba quando Deus apita, não é quando o diabo quer, mas quando Deus quer. Amém? E ainda que pareça que tudo vai dar ruim, Deus está no controle. E eu queria que você celebrasse agora uma semana vitoriosa. Uma semana vitoriosa. Você vai ter uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Já poderíamos acabar o culto aqui agora. Eu comecei há um tempo atrás, hoje é a terceira mensagem dessa série, enfrentando tempos difíceis com a fé radical. Enfrentando tempos difíceis com a fé radical. Chamar a fé de radical é quase que uma redundância, é quase que chover no molhado, porque sem radicalidade a fé não é fé genuína. Não é fé para valer. A fé, para ser considerada fé, ela precisa de uma postura radical de crer. Na verdade, a minha definição de fé é crer que tudo aquilo que Deus diz na sua palavra é real, é verdadeiro. Então, quando eu olho para a palavra, eu não entendo tudo o que eu vejo na Bíblia. Eu não consigo, com a minha mente racional, entender tudo que está ali. Com a minha mente lógica e racional, eu não consigo entender ou explicar pela física, pela química, pelas ciências naturais, não consigo explicar os milagres de Jesus. A água sendo transformada em vinho, em um instante, em menos de um segundo. Cegos enxergarem, aleijados andarem. Eu não consigo entender, não consigo explicar pela lógica, por aquilo que eu aprendi ao longo da vida, na faculdade de medicina. Eu aprendi que você faz o seu melhor, dá os medicamentos que você possa ter disponíveis, fisioterapia, isso e aquilo, para tentar melhorar a vida de alguém que perdeu os movimentos das pernas. Mas cura, ali, só um milagre. E milagre não se explica. Milagre não tem base no racional. Milagre não tem base na lógica. O milagre tem base na palavra. Eu não quero qualquer milagre. Eu quero um milagre que venha da palavra, que venha do Espírito Santo. Amém? Eu não estou interessado em qualquer tipo de milagre, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz para nós, que o diabo também realiza milagres. Eu não estou interessado em qualquer milagre. Eu estou interessado em algo que flua do coração de Deus para a minha vida. Amém? Porque o diabo dá com uma mão, tira com a outra. Mas quando Deus nos dá alguma coisa, Ele dá e Ele sustenta na nossa vida. Amém? E a gente precisa de ter essa fé radical atuando 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, todos os meses do ano, durante todos os anos da nossa vida. Não é para você exercitar quando a situação está ruim. Aí você exercita a fé radical. Agora o problema passou, aí você tira o pé do acelerador. Não, você não tira mais o pé do acelerador. Você mete o pé no fundo e vai em frente. Sempre. Esteja chovendo ou fazendo sol. Com problema ou sem problema. Amém? E hoje eu quero falar para você sobre alguns inimigos da fé radical que precisam ser removidos da nossa vida.
inimigos que atrapalham e que até muitas vezes impedem você de receber o melhor de Deus. Quando você ouve a pregação da genuína palavra da graça e da fé, você precisa meditar naquela palavra. Não basta você vir ao culto, ouvir, achar que foi uma bênção, que foi muito bacana, foi muito legal, e você durante a semana não medita naquela palavra. Nós temos hoje um recurso fantástico. A gente hoje tem um recurso que na época de Jesus não tinha, na época de Paulo não tinha, e nós temos hoje. A gente pode gravar os cultos em áudio, em vídeo, depois a gente publica, bota no site da igreja, transforma em podcast, transforma em vídeo no YouTube. Não havia nada disso na época de Paulo. A gente tem que levantar as mãos para os céus e dar graças a Deus que ainda alguma coisa do que foi dito e ensinado, ou pelo menos o mais importante, o principal, aquilo que foi conveniente ao Espírito Santo separar, porque sem aquilo ali a gente ficaria perdido, completamente perdido. Nós temos a palavra. Alguma coisa ficou escrita. Alguém registrou por escrito as cartas de Paulo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Graças a Deus por isso, porque senão nós não teríamos nada. Mas não seria muito melhor se tivesse vídeo? Você já imaginou um vídeo, o apóstolo Paulo ensinando, em Éfeso? Gravação de 2 anos e meio que ele passou lá. Tudo disponível para você em MP3. Aleluia. Em MP4. O pastor Jorge passou para mim um pendrive. Aliás, pendrive nem está se usando mais, né? Não sei nem como é que eu vou usar aquilo para o meu computador, não tem entrada de MP3, de pendrive. Mas eu vou dar um jeito. Eu sei que tem uma solução para isso. Mas você já imaginou? Você tem um pendrive, você tem um DVD, lá com ensinos do apóstolo Paulo. Não tinha. Agora a gente tem. Não basta você vir ao culto e ouvir domingo de manhã ou domingo à noite. É preciso que você medite naquilo que você ouve durante a semana. É preciso que você medite e entenda o porquê disso. Porque, na verdade, quando você ouve a pregação da genuína palavra da graça e da fé, você vai ter que meditar para que ela produza, para que essa palavra produza no seu coração a 100 por 1. A palavra pode produzir a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Eu não quero ela produzindo no meu coração a 30 por 1. Ela produzindo a 30 por 1 é bom, é excelente, mas eu quero mais. Eu não quero ela produzindo a 60 por 1, eu quero ela produzindo a 100 por 1 no meu coração, na minha vida. Então, quando eu digo da palavra produzindo a 100 por 1, eu estou falando para você da palavra produzindo na sua vida riqueza, produzindo na sua vida honra, produzindo saúde, produzindo longevidade. Longevidade com paz e saúde, amém, gente? Porque eu não quero viver até 120 anos, mas com tribulação e tossindo. Eu vou até os 120, mas eu vou bem. Correndo todo dia. Participando em Ironman. Gente, de todas as distâncias do triatlon, a única que eu não me tornei campeão foi no Ironman. Eu cheguei a ser 5º colocado na América Latina, mas não cheguei a ser primeiro colocado, que era o que eu imaginava. Eu fui campeão estadual, eu fui campeão brasileiro, eu fui campeão de tudo quanto é de categoria, em todas as distâncias, no short, no olímpico e tal, participei de campeonato mundial e etc e tal, mas o Ironman, nunca. Mas eu estou só esperando, porque isso ficou na minha cabeça. Teve um dia, numa largada de Ironman, lá em Florianópolis, eu estava do lado, olhei assim no meu lado, tinha um senhor, cabeça branca. Eu olhei para ele e falei assim, olha, parabéns, o senhor nessa idade aí participando dessa prova, são quase 4 quilômetros de natação, depois 180 quilômetros pedalando, e em seguida correu uma maratona, 42 quilômetros. O senhor, quantos anos o senhor tem? Ele falou 70 e burdoada, 76, uma coisa assim. Eu falei, caramba, e o senhor participando? E o senhor já participou outras vezes? Agora eu sou sempre campeão. Eu falei, é mesmo? O senhor, ainda por cima, na sua categoria, o senhor sempre ganha? Ele falou, claro, os meus amigos todos já morreram. Estou só esperando isso. Quando eu for na próxima, eu já vou esperando assim, não, só tem eu na categoria mesmo. Porque aí eu vou chegar a ser o campeão naquilo que falta.
espero de Deus é longevidade com saúde e paz. Não viver até 120 anos atribulado, cheio de doenças, cheio de dor para lá e para cá. Família abençoada. Isso faz parte do 100 por 1 que Deus tem para você. Mas você precisa ouvir a palavra e não somente ficar empolgado, achar muito legal, muito bacana, aquilo que você ouviu no domingo. Durante a semana você precisa ouvir a palavra da graça e da fé. Durante a semana você precisa ouvir a palavra. E o inimigo ele vai usar todos os recursos que ele tiver. E o principal deles é a religiosidade para tentar te convencer de que não é bem assim. Não, esse negócio de você ouvir, meditar, confessar, para você ter saúde, vida abundante, prosperidade, família abençoada, vida longa, e tal, não é bem assim. E ele vai usar, o diabo ele é tão sem vergonha que ele usa versículos da Bíblia para tentar te convencer de que aquilo que a própria Bíblia diz não é bem assim. Ele fez isso com Jesus, não vai fazer contigo? Ele fez isso com Jesus. Ele citou a tentação de Jesus. Você vai em Lucas capítulo 4, vai ver a tentação de Jesus no deserto. O diabo não fez uma tentação para Jesus sem citar para Jesus um versículo da Bíblia. Agora, tu imagina, ele querendo falar para o autor sobre aquilo que ele mesmo escreveu. E dizendo, olha, se você fizer, porque está escrito. Se você fizer assim, assim, assado, não está escrito, vai nessa. E foi preciso que Jesus puxasse aquele versículo que o diabo estava citando para dentro do contexto real. Porque eu nunca fiz isso, nunca vi ninguém fazer, mas eu vira e mexe eu digo isso, eu nunca fiz, nunca tentei fazer, nunca vi ninguém tentar fazer, mas eu estou convencido que se você pensar um versículo aqui, outro ali, outro acolá, fora do contexto, é capaz de você até conseguir provar que o diabo é bom. É só você pegar versículo solto. E você consegue provar quase tudo que você quiser na vida. Agora, é preciso que você tenha a palavra genuína, contextualizada, dentro de contexto que vai de Gênesis a Apocalipse, para que você então possa crer de maneira radical, porque é uma decisão, crer é uma decisão. Crer não é um acidente de percurso, crer não é uma questão de genética, crer é uma questão de uma decisão que a gente toma. Crer ou não crer é uma decisão. Amém, gente? No Antigo Testamento, Deus chamava a atenção do seu povo, talvez seja um dos chamamentos mais radicais que Deus faz, e mais repetidos pelo povo de Israel, até os dias de hoje. É uma porção da Bíblia que é chamada nas sinagogas e pelo povo pelos israelenses, pelos israelitas, de Shema. A palavra Shema significa ouça. Ouça. Eu uso duas alianças. Essa aqui, você não vai dar para você ver? Não sei se dá para botar aqui na câmera, para o pessoal ver um pouco mais de perto. Essa aliança aqui, ela tem... Chega mais pertinho aqui. Vê se dá para pegar aqui. Aparece ali. Ih, não, fica embaçado. É quase. Tem uma inscrição aqui. Tudo aqui está escrito em hebraico. É o Shema. Ouve, ó Israel. Não vai dar para ver muito bem, não. Mas isso que está escrito aqui nessa aliança é o Shema. Ouça. E essa é uma porção de Deuteronômio que diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Significa o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Não fica prestando atenção aí no que dizem os cananeus e esse povo aí em volta, porque o teu Deus é um só, Adonai. Ele é o Senhor, Yahvé, ele é o único Deus. E o povo, nas sinagogas hoje, quando o rabino lê Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o povo responde Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que significa bendito seja o nome da glória do seu reino para toda a eternidade. Bendito seja o nome da glória do seu reino. Quem é a glória do reino de Deus? Quem?
Jesus, ou seja, nas sinagogas o pessoal está exaltando o nome de Jesus todo sábado e não sabe disso. Porque a resposta deles para o ouça, Shema Israel, Shema, ouça. E o povo responde, bendito seja o nome da sua glória, para sempre. O nome da glória de Deus é Jesus. Jesus é a glória de Deus manifestada em carne e osso. Isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, mais de uma vez, há um convite para o povo de Deus. Agora para a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cara, impressionante é que todo mundo tem ouvidos para ouvir. Todo mundo tem. Até mesmo a pessoa que seja um deficiente auditivo, ela tem ouvidos para ouvir. Ela ouve de um modo diferente, mas ela ouve. Ela não ouve através do físico, mas ela ouve. Quando é transmitido para ela a mensagem, ela está ouvindo, ela está recebendo. E o Novo Testamento insiste dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ainda que você tenha até dificuldade auditiva, ouça no seu espírito o que o Espírito diz à igreja. E a gente precisa estar muito atento a isso. O diabo, ele quer que a gente tenha uma vida de medíocre para baixo. Esse é o plano do inferno. Então, o que o diabo faz? Ele envia inimigos para se implantarem na nossa vida, para corromper, para deturpar a palavra, para causar confusão na nossa mente, de modo que nós não recebemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Isso é a arma mais banal, mais manjada que o diabo usa, é deturpar a palavra para causar confusão na mente das pessoas. E não são poucas as vítimas de Satanás dentro da igreja, das igrejas, que é o campo preferido do diabo. O diabo não vai ficar fazendo festa no mundo, porque o mundo já jaz no maligno. O mundo já jaz, essa foi boa, né? O mundo já jaz. O mundo já está repousando no maligno. O sistema do mundo já está suportado no diabo. Então, no mundo, ele nem se preocupa, porque já está no piloto automático, já é dele. Ele atua dentro da igreja para deturpar a palavra e causar confusão. E a fonte primária hoje para fazer isso nas igrejas é o YouTube. O que não falta lá é mensagem com heresia. Pregadores famosos, conhecidos, dizendo uma montoeira de besteira, combatendo a palavra da graça, metendo a marreta na palavra da fé, e as pessoas ouvindo e dizendo amém. Estão perdendo de receber o melhor de Deus, por dar ouvidos à besteira, dar ouvidos a pessoas que estão com o seu espírito manipulado, tocado, movido por intenções do inferno. Agora, gente, o livro de Josué mostra que se o diabo puder impedir que você receba 1/100 daquilo que Deus planejou para você receber, ele vai fazer isso. Presta só atenção, não é que o diabo está interessado simplesmente em bloquear você de receber 100%. Se ele não conseguir impedir você de receber pelo menos 1/100, você pode receber o resto todo, mas se ele puder impedir você de receber 1/100 que seja, ele vai trabalhar para isso. Ele vai tentar impedir de receber esse 1/100. Quando Josué, ele chegou diante da terra de Canaã, depois de 40 anos vagando naquele deserto, Josué chega diante da terra de Canaã e Josué sabia da existência de inimigos e inimigos poderosos na terra de Canaã. Os inimigos eram tão poderosos que assustaram, 40 anos antes, a um número majoritário dos espias que foram até Canaã enviados por Moisés. Ele enviou 12. Dos 12, 10 voltaram morrendo de medo. 10 voltaram com um relatório negativo. Só 2, Josué e Caleb, é que tinham um relatório positivo para dar. Dizendo, não, realmente os inimigos são poderosos, são gigantes, são, claro, os guerreiros, os caras, mas Deus nos prometeu essa terra que mana leite e mel, nós podemos entrar, porque eles já estão derrotados. Foi Deus que nos prometeu isso, essa terra já é nossa. Vamos lá, porque nós vamos devorar os inimigos como se fosse um pedaço de pão. Mas o povo deu mais ouvido aos outros 10. E acabou não entrando. Então, quando Josué, 40 anos depois, ele chega de novo diante do Rio Jordão para atravessar, para entrar para a terra de Canaã,
Agora Moisés já estava morto, ele era o líder, ele sabia da existência de inimigos poderosos naquela terra. Mas ele também sabia que Deus queria expulsar a todos aqueles inimigos daquela terra, para que o povo dele, o povo de Deus, entrasse e tomasse posse daquele lugar. Josué capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, diz assim: Então Josué disse aos filhos de Israel: Venham cá e ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Ouçam as palavras do Senhor seu Deus. E Josué continuou: Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Presta atenção em algumas coisas aqui. Primeira delas, Josué está dizendo que Deus manda esse recado para o povo, dizendo que ele, Deus, ia expulsar aquele povo de lá. Aí eu pergunto para você o seguinte: afinal de contas, quem foi que expulsou aquele povo lá de dentro? Foi Deus ou foi Josué e o povo de Israel? Na prática, Deus expulsou esses inimigos usando Josué e o povo de Israel para batalhar e expulsar esses inimigos de lá. Deus não agiu de uma forma... Você entende que Deus podia ter feito alguma coisa sobrenatural e todo aquele heteu, cananeu, jebuseu, amorreu, esse povo todo podia ter desaparecido daquele lugar e o povo de Israel ia entrando e não ter mais ninguém em cidade alguma? Mas que eles entraram e quando eles entraram de cara, encontraram a cidade de Jericó, cidade murada, cidade mais poderosa daquele lugar, e estava lotado de gente lá dentro, pronto para guerrear com eles. Então, Deus ia agir usando o seu povo. Deus hoje age do mesmo modo, usando a cada um de nós. Amém? Deus usa a cada um de nós. Então, presta só atenção numa coisa. Josué teve que operar aqui, usado por Deus, ungido por Deus, capacitado por Deus, mas ele teve que ir à frente, comandando o povo contra esses inimigos todos. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que Josué enumerou uma porção de gente aqui: cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus, jebuseus. Não bastava dizer um nome só, mas ele foi detalhando o nome de cada um. Você entende que nomes e números na Bíblia têm importância? Porque nomes e números têm significado. Nomes e números na Bíblia não aparecem à toa. Quando você vê a Bíblia dizendo que naquela última pesca maravilhosa, depois da ressurreição de Jesus, é interessante que na primeira pesca, quando Pedro se converte, não diz quantos peixes Pedro pegou. Mas nessa segunda pesca maravilhosa, em que Jesus aparece ressuscitado na beira do Mar da Galileia, e Pedro pega um montão de peixe, a Bíblia conta o número, 156. Ou 153. 153. Não é à toa. Alguém se deu ao trabalho de contar. Eu não contaria, mas alguém contou. Então, números na Bíblia não aparecem à toa. E nomes na Bíblia têm significado. Yeshua é o nome de Jesus. O que significa Yeshua? Yeshua, no hebraico, Salvador, salvação. É o mesmo nome de Josué. É o mesmo nome de Josué. Nomes na Bíblia têm significado. E aqui ele enumera esses nomes: cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus. Agora é necessário que a gente lembre que no Antigo Testamento a gente tem a sombra, o tipo. No Novo Testamento a gente tem a realidade, a concretização. Então esses nomes têm significado. Quando a gente entender para o que cada um desses inimigos aqui apontava, aí a gente vai começar a entender que cada um deles pode estar presente na nossa vida hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado. Linda, arrumada, maravilhosa, né? Mas pode ter um girgazeu na vida dessa pessoa aí.
Você não precisa nem estender a mão, mas vai orando em silêncio. Vai saindo, Gehaziel, em nome de Jesus. Jebuseu, sai, Jebuseu. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha um Gehaziel, pode ser que tenha um Jebuseu na sua vida, na vida da pessoa que está perto de você. Tão arrumada, tão bonita, tão crente, mas pode ser que tenha um desses aí. Então, vamos dar uma olhada aqui para saber. E se você encontrar algum deles, bota para correr hoje. Não espera o culto da libertação. Não espera, não. Você bota para correr hoje. Porque qualquer um desses inimigos, para sair da sua vida, só depende de uma pessoa só. Você. Não depende de mim. Eu não tenho poder para expulsar nenhum desses inimigos da sua vida, sabia? Eu posso orar por você, ungir você com óleo, fazer aqui uma campanha de 7 dias, e não adianta nada. Porque se você não tomar uma providência, não vai adiantar nada. Eu posso expulsar esses inimigos da minha vida, mas da sua quem tem que fazer isso, o serviço é você. Amém? Vamos começar a entender então o que significa cada um desses inimigos aqui. Primeiro que ele cita são os cananeus. Cananeu significa mercador, negociante. Pode também ser traduzido como traficante. Negociante, comerciante. É o nome, é a tradução primária do nome cananeu. Como é que isso se aplica na realidade do Novo Testamento? Entenda bem o seguinte: se o diabo perceber que não pode te vencer, ele propõe uma negociação. Se o diabo percebe que não tem jeito, ele vai propor para você uma negociação. Quando Moisés chegou para Faraó, dizendo que era plano, propósito e vontade de Deus, que Faraó libertasse o povo, deixasse o povo de Israel ir embora, a princípio o Faraó disse não, tá maluco? Não. Mas, quando começaram a correr as pragas, Faraó começou a amolecer um pouco. E aí ele começou a propor para Moisés: então vamos fazer o seguinte, vocês não estão querendo ir para adorar o Deus de vocês no deserto? Faz o seguinte, vão só os homens. As mulheres, as crianças, os pertences, fica tudo aqui. Aí vocês vão lá, adoram a Deus, depois voltam. Moisés disse nada disso. Aí mais adiante, Faraó fez uma outra proposta. Não, então vamos fazer o seguinte, vai você, as mulheres, as crianças, mas deixa o gado aqui. E Moisés, a resposta de Moisés, para cada vez que Faraó tentava negociar com ele, era: nós não vamos deixar aqui no Egito nenhuma unha. Não vai ficar nenhuma unha aqui. A gente vai sair, homem, mulher, criança, gado, tudo. Copo, prato, não vai ficar nada aqui. O que esse episódio nos mostra? Faraó é um tipo que aponta para o diabo, tentando fazer uma negociação. Não, vá, mas não vai muito. Vá, mas não vai inteiro. Deixa alguma coisa aqui. E a proposta do diabo hoje ele continua sendo esse cananeu, esse negociador. Vá, igreja, mas não vá muito. Você está ficando fanático. Toda hora enfurnado na igreja. Você nem vive enfurnado na igreja, porque aqui na Nova ninguém vive enfurnado na igreja. Mas o diabo ele vem com essa: você está indo demais à igreja. Por que você vai tanto à igreja? Vá à igreja. O diabo não diz assim, não vá. Ele não tem jeito. Olha, eu já decidi, eu vou à igreja. Eu me converti, eu vou à igreja. Eu vou ao culto domingo. O diabo não consegue mais te impedir de vir. Aí ele te propõe: vá sim, vá à igreja, mas não se envolva. Vá à igreja, mas não se envolva. Esse pastor falando dessa história aí de servir, servitude, não sei o quê, não se envolva. Você não tem tempo para isso. Ou você vai ser usado e abusado. Então, cuidado, você vá, mas não se envolva. Então, vá à igreja, mas não se empolgue com essa coisa de semear no reino. Não seja bobo, não seja dizimista nem ofertante. Amém. Tu está falando desse amém fraquinho assim porque tu já ouviu o diabo falando contigo dessa, né? Ele já falou comigo, não falou com você? Se ele já falou comigo, não vai falar contigo?
O inimigo que vem a seguir são os heteus. Então, a primeira coisa, o diabo é um negociador. Sabe aquela história? Não dá para vencê-los? Junte-se a eles. Não dá para vencer. Então, vamos fazer uma proposta para ele ir, mas não ir muito. Diga comigo assim, está amarrado. Amém. Sai fora, cananeu. Devia ser mais forte. Sai fora, cananeu. Próximo inimigo que ele lista aqui são os heteus. É teu, não é meu. O nome heteu significa contrariedade, terror, medo. Aqueles que mantêm sob medo. Qual é a tática de guerra dos heteus? Qual era a tática de guerra dos heteus? Faz uma gritaria medonha, faz uma barulheira medonha, já para deixar o inimigo apavorado e assustado. Não sei se você já assistiu a algum jogo da Nova Zelândia, em especial no rugby. O time da Nova Zelândia tem um ritual antes do jogo, que já é tradição e é respeitado em campeonato mundial, em qualquer jogo da Nova Zelândia. E no jogo de futebol eles também fazem. Eles se posicionam diante do adversário, todos eles, e eles falam umas coisas naquela língua maori, que a gente não entende uma palavra. Eu tenho a curiosidade de saber o que eles dizem ali, mas eles devem estar xingando a mãe do sujeito, deve estar falando um monte de atrocidade e barbaridade para o time adversário. E eles fazem aquilo num ritmo, eles vão batendo no braço, assim, e estão falando, tua mãe não vale nada, vou te arrebentar, desgraçado, tal. E o cara regala os olhos e fala aquilo com uma gana, gritando com a veia do pescoço, pulando para fora, que eu vou te pegar e tu vai... Que é para já começar o jogo, os caras já... Né? Isso aí é a tática dos heteus. Gerar medo. E o medo é a força oposta à fé. O medo é a força oposta à fé. E eu vou te dizer mais. O medo é a força que ativa a lei da morte e do pecado. Sabe quando Paulo fala, lá em Romanos 8, dizendo que Jesus, pela obra da cruz do Calvário, ele nos livrou, nós agora estamos debaixo do Espírito da vida, da lei do Espírito da vida, que nos livrou da lei da morte e do pecado? Pois é, a lei da morte e do pecado, ela é ativada pelo medo. Dá uma olhada comigo, aqui em Hebreus. Hebreus, engraçado, rapaz, eu não anotei aqui o capítulo, eu só anotei o versículo, capítulo 14, 15. Se eu não me engano, isso aqui é Hebreus, no capítulo... Pegou aí? Depois confere na Bíblia. Hebreus 14, 15. Como é? 12. Pronto. Minha teóloga de plantão já achou. Hebreus 12. Deixa eu até conferir aqui. Desculpa, não estou desconfiando de você não, tá? Hebreus 12. 14. É isso? Não, não é não. É isso mesmo? Versículo 14 e 15. Do que se trata? Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vou ler de novo para você aqui. Visto, pois, que os filhos têm... Capítulo 2? Pronto. Eu estava já ali, gente. Vocês tentando fazer, eu me fazer aqui um trabalho de adivinhação, já estava projetado ali. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, da carne e do sangue, se tornou carne e sangue,
para que, por sua morte, através da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, ou seja, quem? O diabo. E com isso o que ele fez? Livrasse todos os que, pelo pavor da morte, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por causa do medo, nós estávamos escravizados. Gente, se o diabo consegue te amedrontar, ele te paralisa, ele te congela, ele te freia, ele te para. Medo de se lançar, por exemplo, num projeto novo de vida. Eu vejo, às vezes, aparece isso na televisão, como uma reportagem dando destaque, porque um camarada qualquer, de repente, resolveu dar uma guinada na vida, vendeu um montão de coisa, comprou um barco, vai dar a volta ao mundo, velejando, sozinho. Aí o pessoal vai perguntar ao cara, não, é porque eu estava já saco cheio da vida, resolvi dar uma guinada, fiz um projeto de vida diferente, vou dar a volta ao mundo velejando. E tem gente, às vezes, que depois de uma carreira toda estabelecida, resolve mudar de profissão. Faz um projeto novo de vida, por N motivos. Mas tem muita gente que tem vontade de fazer e não faz. Por uma razão só, por medo. Pode ser que não dê certo. Claro que pode ser que não dê certo. Mas quantos aqui conseguem entender que, embora tecnicamente, logicamente falando, que qualquer novo projeto pode dar errado, tudo aquilo que é feito com paixão dá certo? Não importa o que, se você faz com... Cara, eu era executivo de uma multinacional, mas o meu sonho era ter um quiosque para vender cachorro-quente. Vai dar certo, vai ficar rico vendendo cachorro-quente. Sabe, vocês sabem que eu sou músico, que eu toco, eu gosto de tocar. O pessoal não me bota na escala, mas eu entro assim mesmo. Mas o meu sonho como músico, nunca quis ganhar a vida com isso, mas o meu sonho como músico é tocar, assim, num corredor de shopping, num restaurante, num bar. Aí um dia, eu estava indo a pé e passei em frente a uma mistura de restaurante com bar que tem na esquina da Benvide de Novaes com a Avenida das Américas, lá no Recreio. Aí eu estou passando, aí uma voz lá de dentro, então, pastor Fragale! Aí eu olhei e saiu no som do negócio, né? Saiu aquele pastor Fragale, no aparelho de som. Aí eu olhei, era um músico, estava sentado lá, com violão e tal, ele fez um sinal para mim, aí eu fui até o cara. Falei, rapaz, pastor, eu sou membro da igreja, eu toco aqui e tal. Eu falei, rapaz, tu não sabe, eu tenho um sonho que era estar aqui tocando um negócio desse. Aí o cara falou, é mesmo, pastor? Eu falei, então olha, agora na sexta-feira eu vou estar aqui, o senhor pode vir? Eu posso vir? Pode, deixa comigo. Na sexta-feira saiu de casa, eu peguei minha traquitana toda, guitarra, pedaleira, botei aquilo tudo, fui atrás. Quando eu cheguei lá, o camarada tinha sido demitido, ó. O Denis está dizendo aqui que foi por isso que ele me chamou. De repente, seu substituto. Mas, gente, o camarada se resolve se lançar num projeto de vida novo, o medo bloqueia, segura, impede. Medo de doença. Medo de doença. Ô praga esse negócio de medo de ficar doente. Tem gente que parece que tem prazer em ficar doente, gente. Só fala de doença. Você conhece esse tipo de pessoa? Só fala de doença. Aquela pessoa que você entra, quando essa pessoa entra na farmácia, a primeira coisa que ela faz é pegar uma cestinha daquela. Porque ela, na verdade, ela não está indo à farmácia como eu e você vamos. A gente vai comprar um remédio. Ela não, ela vai fazer compras. Ela pergunta para o camarada, para o balconista. O balconista não é farmacêutico, não é químico, ele não entende bolhufa. Mas ela pergunta qual é o antihipertensivo que está assim, mais assim, vendendo agora aí. O que está em alta? Ela quer saber qual é o remédio do momento. Medo de doença.
Medo do futuro. Ah, eu tenho que pensar na velhice. Meu irmão, se eu for ficar pensando na velhice, meu Deus do céu, vamos viver o hoje, gente. Teu futuro está nas mãos de Deus. Se você está dependendo, pastor, graças a Deus, do INSS, se tu está dependendo do INSS, está lascado. Melhor coisa que você faz é uma funerária e já encomendar um caixão. Já tira as medidas logo, porque se você estiver dependendo do INSS, você está morto. Você precisa entender que o teu futuro está nas mãos de Deus. Está na mão do governo, do INSS, num plano de saúde, está nas mãos de Deus. A gente não pode ter medo do futuro. A gente tem que ter elpis, expectativa de coisas boas. Outro inimigo que ele cita, heveus. Os heveus, o nome heveu, significa concessão, tolerância, acordo, tolerância, concessão. Bota no seu coração e no seu entendimento que não dá para fazer concessão para o inimigo. Não dá para fazer concessão para o inimigo. Deus tem para você o melhor. Deus não tem para você simplesmente o bom. O bom é bom, mas é inimigo do ótimo. E eu preciso botar no meu coração que Deus não tem simplesmente para mim coisas boas. Deus tem para mim coisas excelentes, ótimas. E eu não posso ficar atolado fazendo concessão. Não, já está bom. Já chegamos até aqui. Não mexe mais. O time que está ganhando não se mexe. E você está fazendo alguma concessão. Está desenvolvendo tolerância. Você não pode fazer concessão ao inimigo. Olha só como a gente acaba fazendo concessão. A gente não aceita o câncer. A gente tolera um resfriado. A gente não aceita o coronavírus. Aquele do início, de 2020, 2021. Mas o Ômicron, só uma gripezinha. E a gente vai desenvolvendo tolerância. Sabe, a gente não aceita a miséria, mas a gente tolera a escassez. E não dá para você ficar fazendo esse tipo de coisa. Não aceite, não tolere, expulse esse inimigo da sua vida. Levanta a sua voz bem alta e diga assim, cai fora, heveu. Não dá para ficar tolerando o inimigo tentando empurrar para você uma vida meio cheia do amor, da presença, dos milagres. Eu não quero metade, eu quero por inteiro. E eu não vou fazer concessão com o inferno. Amém, gente? O outro inimigo que vem a seguir são os jebuseus. Jebuseu significa peso, desencorajamento. Peso ou desencorajamento. Deus vira-se para Josué, no momento em que Deus anuncia para ele que ele seria o substituto de Moisés para entrar na terra de Canaã, e diz para Moisés o seguinte, para Josué o seguinte: Josué, seja forte e corajoso. Não desencoraja, não desanima, não para pelo meio. Seja forte e corajoso. Esse mesmo Deus olha para Gideão, que estava dentro de uma caverna, morrendo de medo dos midianitas, e diz para ele: vai nessa tua força, homem valente. Deus é um Deus de fé, amém, gente? Que olhou para o camarada morrendo de medo, covarde, malhando trigo dentro de uma caverna escondida, e vai nessa força, homem valente. Deus estava profetizando sobre a vida de Gideão. Hebreus 12, 1 e 2, agora sim é o 12, 1 e 2 diz lá: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado. Não simplesmente do pecado, mas de todo pecado e também de todo peso, de todo fardo. O pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança, com persistência, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora
está sentado à direita do trono de Deus. Gente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não é olhando para o pastor, não é olhando para alguém que é o líder do grupo de conexão, ou líder qualquer da igreja, em qualquer setor, em qualquer ministério, mas olhando para Jesus. É óbvio, eu quero ser exemplo para cada um de vocês. Eu quero ser referência para cada um de vocês e falo isso com os pastores, com os líderes, a cada reunião que a gente tem. Gente, olhe para mim, eu quero ser uma referência para vocês. Sejam para o povo aquilo que eu tenho tentado ser para vocês, Jesus. Sejam para os seus liderados aquilo que eu tenho tentado ser para vocês, Jesus. Eu, a pastora Denise, a gente enfatiza isso, fala isso, bate nessa tecla, porque o único Jesus que você vê na vida são pessoas de carne e osso. Você não está vendo Jesus, mas você está me vendo. Você está vendo a pessoa que está do seu lado. E a gente tem que ter um propósito no nosso coração de querer ser Jesus para quem está já perto de nós. Amém? Como cristão, você e eu temos que ter esse propósito. Afinal de contas, lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo diz que Jesus concede à igreja os 5 dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, para que nós sejamos instruídos e cresçamos na palavra e atinjamos a maturidade, semelhança em maturidade, o caráter de Cristo, para que nós sejamos esse espelho para o mundo. Mas eu não posso abrir mão do fato de que as pessoas estão olhando para mim. Então eu preciso entender que quando a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu tenho os meus olhos em pessoas, mas e se essa ou aquela pessoa falhar? O meu olhar continua firme no autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Amém? Ele é um ponto de orientação. Sabe que uma coisa que a gente tem que aprender quando você vai aprender a nadar em águas abertas, você vai aprender a nadar no mar, num lago, em algum lugar, não é como uma piscina. Uma piscina tem raia, né? Você olha para o fundo da piscina, você está nadando, você mete a cara dentro d'água, você tem uma faixa preta, né? Então você vai sempre reto. Né? Você está nadando, você vai reto porque tem a faixa preta. Vai nadar no mar. Você vai igual uma cobra. Então, qual é o macete? Você tem que aprender a entrou dentro d'água, antes de entrar, você tem que olhar e dizer, cara, qual é o ponto de referência que eu tenho para saber se eu estou indo e voltando para o mesmo lugar, para o lugar certo. Eu tenho que olhar e escolher, olha, tem esse prédio aqui, é um prédio com uma cor diferente dos outros, é um prédio verde, todos os outros do lado são brancos, então, quando eu estiver voltando, eu tenho que mirar no prédio verde. Então, vira e mexe, eu estou nadando, respirando para o lado, mas vira e mexe, eu tenho que olhar para frente, para ver se eu estou na direção do prédio verde. O prédio verde sumiu, opa, estou na direção errada, o carro está ali, volta para cá. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, você sofre um desvio para cá, um outro desvio para lá, mas você está firme no ponto de referência. No ponto que você olha e sabe, cara, eu estou indo na direção certa. Você vai entrar dentro d'água, o pessoal da competição bota uma boia laranja lá na frente. Você sabe que tem que ir na direção da boia laranja. Você vai naquela direção. Se você olhou, cadê a boia laranja? Está para lá? Peraí, estou errando, vou parar lá em Cabo Verde. Então, deixa eu corrigir o rumo aqui, que é para cá que eu tenho que ir na direção da boia laranja. Na hora de voltar, é o prédio verde. Então, não estou saindo... Jesus tem que ser a nossa referência em todo o tempo. Amém? A gente pode sofrer um desvio aqui, ali, acolá, mas a gente faz o quê? A gente olha para o autor e consumador da nossa fé. Lá em Isaías 40, diz assim, será que você não sabe? Versículo 28, Isaías 40, versículo 28 a 31. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Foi e voltou. Daqui a pouco volta o ar-condicionado. Senão vai ficar um calor miserento aqui. Mas também já está acabando. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Quando é que isso acontece na nossa vida? Quando a gente tem os nossos olhos firmados no autor e consumador da nossa fé, Jesus. No momento de desencorajamento, não é hora de deixar de vir à igreja. No momento em que você se sente desencorajado e desanimado, não é hora de deixar de vir à igreja, mas é hora de você ouvir a palavra da graça e da fé. É hora de você orar, é hora de você confessar a palavra, de receber de Deus força, coragem e capacitação. Amém? Próximo inimigo, tem que ser expulso da sua vida. Fariseus. Os fariseus. Ferezeu, o nome Ferezeu significa uma cidade sem muros. Ocupantes ilegais. E por inferência, Ferezeu significa falta de compromisso. Falta de compromisso. Eu estava dizendo para o pessoal aqui, para os músicos, antes da gente entrar aqui, estava dizendo para eles o seguinte: se há uma coisa que o diabo usa, e de maneira abundante, na maioria das igrejas, é o ferezeu. Falta de compromisso. E é impossível alguém ter compromisso com Deus sem ter compromisso com o seu povo e com a sua igreja. Vou repetir isso para você. É impossível alguém ter compromisso com Deus sem ter compromisso com o seu povo e com a sua igreja. Vou repetir de novo para você. É impossível alguém dizer que tem compromisso com Deus sem ter compromisso com o seu povo e com a sua igreja. Vou repetir só mais uma vez. Agora para o pessoal da internet. É impossível, não é difícil, é impossível alguém dizer que tem compromisso genuíno com Deus se não tiver compromisso com o seu povo e com a sua igreja. Ah, eu sou de Deus, mas eu não frequento igreja nenhuma. Então você tá com um ferezeu aí na sua vida e não está sabendo. Tem um ferezeu grudado aí em você e você não está sabendo. Montado na sua carcunda, no seu cangote, e você não está sabendo. Porque ferezeu significa falta de compromisso. Quando você procura na Bíblia sobre os fariseus, você vai encontrar uma coisa interessante. Eles nunca estão sozinhos. Nunca. Nunca promovem uma investida isolada contra o povo de Israel, mas sempre estão associados ou com os cananeus, ou com os heteus, ou com os heveus, ou com os jebuseus, mas nunca estão sozinhos. Eles nunca vão sozinhos, até porque os fariseus eram um grupo minoritário. Sozinhos eles não iam arrumar nada contra o povo de Israel. Então eles sempre se associavam com mais alguém para causar estrago no meio do povo de Deus. Esse inimigo, por que ele sempre procura estar junto com o outro? Porque ele é como uma cidade sem muros. Ele é algo disperso, sem demarcações. Ele é um inimigo nebuloso, que ora está aqui, ora está ali, mas que está sempre associado a mais alguma coisa para causar dano ao povo de Deus. E o crente influenciado por esse inimigo, pelo ferezeu, a falta de compromisso, ele nunca se compromete 100%, nem com Deus, nem com a sua igreja. Ele está sempre no meio do caminho, ele está sempre assim, mais ou menos. Então, é aquela pessoa que não define se vai ou não vai se batizar nas águas. Está há 5 anos na igreja, mas ainda não foi batizado nas águas. Tem um ferezeu agarrado aí no seu pescoço. A pessoa, ela está na igreja, mas ela não consegue definir se ela deve ou não ser dizimista, se ela deve ou não se envolver com algum dos ministérios, se envolver com recepção, se envolver com geração nova. Ela está na igreja, mas ela não decide se deve estar num GC, num grupo de conexão, se ela deve fazer ou não Nova College. Ela fica indecisa e ela não se compromete. Você está entendendo que fazer Nova College não é fácil? Quem é que já fez Nova College aqui? É fácil? E não é fácil por quê? Porque as matérias são difíceis? Não, porque tem que ter compromisso de estar presente toda a aula, tem leitura obrigatória para fazer, tem coisa para estudar, tem porção bíblica para ler, o pessoal do 2º ano tem que ler o Novo Testamento todo.
Não é mole, não é fácil. Tem que ver, quando você vem para a aula, todo dia de aula do Nova Accord, é impressionante. Não acontece nada durante a semana inteira. No dia da aula chove. E não chove pouco. Chove para valer. O trânsito encrenca todo. 2 acidentes. Um na Avenida das Américas, outro lá na Ayrton Senna. Pronto, tranca tudo. É o tranca-rua em ação. Acontece de tudo para o aluno não chegar. Acontece de tudo. Se você não tiver um compromisso, poxa, pastor, me falta tempo. Falta tempo para todo mundo, para tudo na vida. A gente vive num mundo que demanda um bocado da gente, aonde a gente está sempre numa roda viva, violenta, tem 1000 compromissos, mas a gente precisa estabelecer prioridades na vida. Nem tudo que é bom é minha prioridade. É bom, mas não é, pelo menos naquele momento. Então eu preciso, às vezes, abrir mão de algo que é bom, mas que não é a minha prioridade para aquele momento. Pior, sabe o que é? São aquelas pessoas que chegam a se envolver, mas é só por um período, é só por um tempo. Ou então, ela não é constante. Ela se oferece para trabalhar na recepção. E no dia da escala, quer dizer, ela ficou 3 semanas sem precisar estar ali. Naquele dia do mês, justo naquele dia, ela telefona e vai dizer, não posso, ou então nem telefona. Não posso ir. Justo naquele dia. Isso só demonstra uma coisa, eu sei que podem acontecer acidentes, imprevistos, né, mas, em geral, o maior provocador desse tipo de situação é exatamente a falta de compromisso. O cara não leva a igreja a sério, ele leva o trabalho a sério, ele leva o compromisso dele com a academia a sério, ele leva o compromisso com um montão de coisas a sério, mas a igreja é a igreja. Ele não está entendendo o benefício que é para a vida dele se ele se envolver. E o pior é que ele não vê nada disso como um inimigo a ser derrotado e expulso. Porque é algo que é sem definição, é uma cidade sem muros. Não é algo muito claro. Afinal, ele tem muitas possíveis desculpas para esse aparente relaxamento. Então, cara, tem desculpa para tudo na vida. Tem desculpa para tudo na vida. Mas eu preciso entender que Deus não quer um ferezeu prevalecendo na minha vida. Então já pode botar para correr. Já dá aquele brado aí. Fora, ferezeu! Sai fora! O outro inimigo, Girgazeu. Girgazeus. Girgazeu, a palavra Girgazeu significa agitadores, causadores de confusão. Causador de confusão. Tiago nos diz que onde há confusão, ali existe toda espécie de coisa ruim. Que Deus não é Deus de confusão. Tiago 3, capítulo 3, versículos 13 a 18, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, é animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, há confusão de toda espécie, confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pegou o recado aí? Esse último versículo aqui, talvez seja o mais importante, o versículo 17. Mas a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, depois ela é gentil, ela também é amigável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Onde há confusão, não há paz, e cria-se uma barreira para o fluir do amor de Deus. E Deus não é Deus de confusão.
o diabo vem para roubar a paz, para causar agitação, desconfiança, jogar irmão contra irmão. E é preciso reconhecer esse espírito e expulsá-lo da sua vida. Levanta sua mão bem alto e dá esse brado para saculejar o inferno. Fora, Girgazeu! O último deles, eu deixei esse por último porque é o pior deles todos. São os amorreus. Amorreu. Já morreu. Amorreu significa murmurador. Aqueles que desafiam com palavras. Esse é o significado de amorreu. Provérbios 18, 19, diz assim: um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Gente, eu nunca visitei um castelo aqueles castelos europeus, mas nos filmes o que a gente vê é que aqueles portões daqueles castelos lindos, maravilhosos do interior da França, da Alemanha, da Áustria, são portas enormes. Então não é uma fechadurinha dessa, pado, que se coloca ali. É uma fechadura, um bagulho deste tamanho, com uma chave provavelmente deste tamanho, para aquilo segurar a onda de quando trancar, trancou, ninguém abre. E os camaradas ainda botam uma tranca por dentro, que é aquele pedaço de pau atravessado, porque se alguém conseguir arrombar a fechadura, aquele negócio, aquela trava ali, segura para não deixar entrar. E ele está dizendo aqui que aonde existe uma ofensa, existe uma resistência maior do que a resistência de uma fortaleza. Que as rixas são como as trancas da porta de um castelo. Provérbios 21, os versículos 9 e 19, eu não gostaria nem de ler, mas vou ler para você. Provérbios 21, 9 diz assim: melhor é morar num canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Presta atenção nisso aqui. Não precisa ser a mulher briguenta, não. Porque o contrário também é verdade. É melhor morar num canto do que na casa com um sujeito que só vive brigando, reclamando, criando confusão. É verdade ou não é? Pior coisa que existe. No versículo 19, ele vai mais fundo ainda, porque diz assim, olha, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e engenhosa. Aí piorou tudo. Aí lascou de vez. Briguenta e engenhosa. É melhor morar no deserto. O cara está dizendo aqui, você está entendendo que isso aqui é sabedoria de Deus? Não veja isso aqui simplesmente apontando para a mulher. É preferível morar no deserto do que você estar colado com uma pessoa que é geniosa, briguenta, que cria confusão e pedir por qualquer coisinha. Isso é a pior coisa que existe. Se tem sal, está salgado. Se tira o sal, está insosso. Se é doce, botou açúcar demais. Se não botou açúcar nenhum, agora também não tem açúcar. A pessoa briga e cria confusão por tudo e por nada. Porque você botou o papel higiênico com a folha caindo para dentro. Tinha que ser para fora. Tem uns troços que você... É preferível... Sabe aquela pessoa que briga por tudo e por nada? Cria confusão. Isso é um amorreu. Isso é um amorreu. Pastor, o senhor está descrevendo o meu marido, é um amorreu. Calma, vamos orar. Vamos orar. Você está entendendo que Deus não é Deus de confusão? E quando a gente começa a identificar, não é que a confusão não vá surgir. O problema é o que você vai fazer diante da confusão. Diante da fofoca, da intriga, do disse-me-disse. Que você está vendo que vai gerar e vai dar ruim. Qual é a sua atitude diante disso? Você entra na pilha ou você quer ser um pacificador? Porque no Sermão do Monte, Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Aqueles que promovem a paz. Não são aqueles que entram na pilha para tacar fogo no parquinho. Isso é uma das coisas que eu não consigo entender. Essa audiência toda de programa Big Brother. Porque eu não consigo olhar para aquele programa e ver assim uma finalidade. A única finalidade qual é?
é torcer para pegar fogo no parquinho. São as duas coisas que o pessoal quer ver. Sexo, velado, debaixo do cobertor. E a outra coisa é fofoca, intriga, briga. Dá na cara dele, dá na cara dele. Ah! Né? Gente, eu preciso botar esses inimigos para correr da minha vida. Eu preciso reconhecer que eles existem. Eu não sou imune à influência de nenhum deles. Você não é imune à influência de nenhum deles. O problema não é receber essa influência, é você se deixar vencer pela influência deles. Da mesma forma, o problema não é ser tentado, é ser vencido pela tentação. Você ser influenciado, ele tentar criar uma influência na sua mente, no seu comportamento, isso aí é o papel dele. Qual é o seu papel? É identificar e botar para correr. Porque na hora que você identifica e você diz, Deus, eu não aceito esse amorreu na minha vida. Eu não aceito esse girgazeu na minha vida. Eu não aceito esse jebuseu na minha vida. Eu não aceito isso. Quem expulsa o inimigo já não é mais você. Você deu o passo inicial. Mas a promessa de Deus para Josué foi, eu vou expulsar essa turma. Sabe qual foi o problema de Israel? Não expulsou todo mundo. Não expulsou todos eles. Sempre tinha uma sobra. E Israel, séculos depois, ainda sofria porque tinha lá Amorreu, porque tinha lá Girgazeu, porque tinha lá Eteu, porque tinha lá Eveu, tinha Cananeu, porque eles não expulsaram todo mundo. De vez em quando faziam um acordo. Não, fica por aí, a gente fica numa boa, não tem problema. É pouca gente. É só um pouquinho. Só tem um pouquinho de Girgazeu aqui. Não vou incomodar ninguém mais. A maioria já foi embora. Só sobrou essa meia dúzia de Amorreu aí. O resto já foi. Não tem problema nenhum. Não. É para expulsar 100%. 100%. Amém, gente? Vamos ficar de pé.